a condensação, não obstante sábia, que a Irene Borges Duarte soube fazer deste um trabalho tão rico. Temos pelo menos 10 minutos de debate. Vamos estar aqui. Sim. Eu, no momento dos viagens, já queria agradecer-te esse diálogo que poeticamente sempre estabeleces com a filosofia, mas aquilo em que eu estive sempre aqui a pensar foi nessa sacralidade que está subjacente a todo esse modo de pensar a relação com a realidade onde nos encontramos e depois, por outro lado, eu diria um recuo, que é uma recusa dessa sacralidade, para me encontrar a gerir essa angústia da finitude. Podes responder com vestido, mas de facto é eu diria esta não relação entre o finito e o infinito, ou a hipótese do infinito, que eu sinto nesse temor e sobretudo nesse enraizamento angustiante de ser finito. Posso? Eu diria que é possível, sem dúvida, relacionar o aqui dito com a questão da sacralidade, se entendemos por sacralidade a aceitação da relação daquilo que é o ser na sua totalidade. E o ser não é uma pessoa, não é um indivíduo, não é Deus, não é? Portanto, o doar-se do que há. Não é? Só que aqui o que me parece que está em questão com o perceber que o que se doa, talvez inesgotável, como diziam os gregos, o que se doa-se com uma forma e, portanto, recusa o ficar finiquitado nessa forma. É mais prodigiosamente amplo. Mas na vida humana, nós, pobres seres humanos, vivemos entre as formas e criando formas. Somos nós que criamos as formas, estamos longe. E isso basta-nos para a realização do nosso doa dia a dia. Só que, de vez em quando, damos-nos conta que isso é inconsistente. É justamente a concretude que é inconsistente. E, nesse sentido, percebemos essa recusa total, esse nada, que também é do nosso ser, a possibilidade de não ser, não é? E a possibilidade não no sentido, estamos a falar do ponto de vista da afetividade, portanto, não do ponto de vista do conceito de não ser, não é? Que pode ter um sentido lógico e ser analisado profundissimamente desse ponto de vista, mas no sentido do que é viver ou não ser. E viver ou não ser é se somos, é o deixar de ser. Portanto, no fundo, é a morte, de uma ou de outra maneira. Mas não é a morte minha, é o desaparecimento de tudo, porque com a minha morte desaparece tudo. Portanto, o Arturo Leite, que é um filósofo espanhol que eu aprecio muito e que é um dos mais magníficos tradutores de Heidegger que eu conheço, traduz, por isso, a ideia do Nietzsche, que aparece que é a metafísica
O Marujal traduziu para português e quem estamos à espera que apareça, não se sabe porquê. Ele traduziu interpretativamente, ou seja, não necessariamente para traduzir essa maneira, traduziu por desistir. Não é? O que acontece na percepção do nada, que vivido é a pura angústia, não? A vivência do máximo perigo, a exposição ao máximo perigo, o estar no cume e não ter eira nem beira, e, portanto, poder em qualquer maneira cair do cume abaixo, isso é o desistir. Não é? Penso que é uma tradução interpretativa muito interessante. Não sei se respondi, mas quer dizer, aqui o problema não é tanto o problema da sacralidade, mas o de que a constituição para Heidegger do ser do homem é o do puro perigo. E isso é percebido, só é mesmo percebido num afeto, que é a angústia, na medida em que esse afeto não é meramente um estímulo, mas a Befindlichkeit fundamental, a afetividade fundamental, ou seja, a forma de relação fundamental que só se percebe em alguns picos, porque quando dura muito o pico em que estamos a perceber isso, não aguentamos e vamos a poder buscar um psicanalista ou um psicoterapeuta. Sim. Eu quero tentar fazer uma pergunta muito simples, porque o texto da professora Helena Constante é um texto para outros especialistas de Heidegger e é muito conhece. Olha que antipática, eu esperava que fosse. Mas há uma questão no último ponto do texto que me pareceu que podia ser ter ajudado a desenvolver e que me interessa especialmente, que é a relação entre o refúgio da doença e o refúgio da normalidade. E assim, do refúgio da doença, o Freud falou muito, não é? Mas pode ser que amanhã a doutora Carla Sousa Lima, quando falar do corpo dos encarnados, está um bocadinho mais na abordagem pela vida da psicanálise, do refúgio da normalidade, do refúgio da normalidade. Mas das coisas que eu conheço, dos textos que eu conheço, de Freud, ele não fala propriamente do refúgio da normalidade. Eu gostava que tentasse de uma forma mais ou menos esquemática relacionar estas duas questões, o refúgio da normalidade, com a questão da angústia na Heidegger. Porque acho que é uma relação que se pode estabelecer. Eu, Sheila, não consigo clarificar muito bem. A questão do refúgio da doença, o refúgio da normalidade, e como é que a angústia tem a ver com o refúgio da normalidade. Vamos lá ver, brevemente. A nossa vida cotidiana é a realização tranquila e prazenteira de não se enfrentar com o máximo perigo. Felizmente, realizar a nossa vida cotidiana não obriga a estar continuamente a pensar que este pequeno ser que eu sou vai estilhaçar-se em qualquer momento. Não estamos a pensar nisso e ainda bem que não estamos doentes. Mas quando pensamos, e há um momento limiar, e é esse momento limiar que tem, que é suscetível de ajuda do ponto de vista clínico, quando pensamos isto vai estilhaçar-se, nesse momento pensamos pode ser suportável e ser convertido, e portanto a doença não é propriamente doença, é um momento de doença, mas convertido, ou pode, em algumas pessoas, não ser, por exemplo, simplesmente aguentado. Sem dúvida que também temos que considerar que há doenças que têm uma base fisiológica importante, e não é disso que estamos agora a falar, não é? Até porque essa base fisiológica o que faz é potenciar esta capacidade, do ponto de vista heideggeriano, seria potenciar esta capacidade que o ser humano tem de enfrentar-se ao máximo perigo.
e enfrentar-se sem conceito. Né? O conceito é uma arma magnífica, é a melhor arma que nós temos, é o conceito, para tudo e mais alguma coisa. Portanto, também para fazer a vida e para nos enfrentarmos a este ser que, ao mesmo tempo, digamos, o funil, o ângulo de acolhimento de tudo. Quando não somos capazes, pois deixamos ficar num estado que nos separe daquilo que nos magoa e que nos permita o não pensar. E isso é a doença no sentido mais profundo, não sei se vocês teriam de acordo. Eu vou dar a palavra a Carlos Sousa Lima, depois a Carlos Macujão e encerraremos, depois disso, este primeiro momento do nosso debate. Okay? Gostaria de dizer que o enorme prazer que tive de ouvir. Mas diz mais alto, está bem? O enorme prazer de ouvir a Irene, porque há sempre, além do talento fantástico, do profundo conhecimento que ela tem com a Grega, de maneira muito poética, como ela apresenta, nos apresenta a Grega. Eu tive de repente uma imensa nostalgia dos meus tempos da filosofia. Mas a questão que a Ana Macau pôs, a questão do refúgio, fez-me ligar aqui umas fichas. Porque é de tal maneira encantatório ver o funcionamento aquilo que o Nelson chama a beleza do funcionamento mental. Que eu pessoalmente hoje em dia, como apaixonada pela clínica, e até porque eu sofri isto, eu acho que há um grande risco de se fazer um refúgio, uma espécie de claustro, é que nós estamos muito entretidos, porque isto é tão bonito, que depois há uma grande dificuldade em ligar isto depois, digamos, ao sofrimento, ao padecimento, e isso a grande passa, é a grande angústia. E ao mesmo tempo, à medida que eu ouvindo, eu ia traduzindo isto na minha língua, quer dizer, claro que existe de outra maneira, quer dizer, o Elsa diz isto de outra maneira, o Bion diz isto de outra maneira. Nós somos como que várias línguas do Espírito Santo. E eu acho muito interessante, digamos, a ambição deste bloco de pôr pessoas de línguas tão diferentes que têm a mesma raiz comovidíssima, que é isso de sermos pessoas e que nós não vamos perceber o porquê. Mas vamos nos esforçar sempre muito, não é? Portanto, há sempre um resíduo que vai resistir. Quando a Irene dizia amar e agradecer, eu pensei, bom, estamos a falar de perdão e gratidão. Quer dizer, perdão, começar por nós próprios, senão não conseguimos amar ninguém. Portanto, todo este trabalho do perdão, que é uma coisa extraordinária. Depois há esta coisa do medo. A nossa primeira impressão, o nosso primeiro sentimento, o nosso primeiro afeto é de medo. Porque há esta coisa misteriosíssima que eu amanhã tenho a falar, de passagem, porque eu sou muito de passagem, sobre a lei da gravidade. Quer dizer, quando bananaste, o grande medo é de cair. E eu às vezes, quando sou seminários, eu tenho explicar às pessoas, curiosamente, não se faz em Portugal, ou em Brejo, o neuropiada acaba de assim, acabado de nascer, faz assim, e em vez de qualquer bichinho que se enrola assim, ele é tão estranho, não é um bicho tão estranho que faz assim, isto tem um reflexo de humor. E se não faz assim, se não fica completamente escondido, e há de ser bonito, não é gente, percebe? Alguma coisa se passa, percebe? E é muito inquietante. Pronto, não sei, quer dizer, é um bocadinho a associação livre que é o meu... É justamente o esforço, não é? É o retrato inicial do que é estar exposto ao mas os outros, se não houver, o Winnicott dizia, e eu vou repetir isso amanhã, um bebê sozinho não existe. Nós não existimos sem o outro. Quer dizer, morremos. Completo, quer dizer, não há, um bebê sem a mãe morre. Não é? E nós estamos sempre a morrer dos outros. Não é? Estamos sempre a morrer da perda dos outros. E temos que viver este luto. Não é? E com esta assombração, eu adoro esta palavra, assombrar. E ela pensa que assombrar-se diz a coisa de outra maneira, diz uma amnésia. A nossa condição é estar perplexo, é estar assombrado. E ou tiramos disso um grande gozo, não é? Ou então realmente a gente mata-se todos, não é? Nós estaríamos aqui. Pronto, era só um pequeno comentário e agradecer a
porque eu vou voltar ao Heidegger com uma grande força e pronto, já sem medo da minha neurose juvenil, que passou a ser pessoa e o Heidegger. E então um dia que eu ia para a análise, no 27, estava o autocarro tão cheio, que o condutor disse, em altos berros, as pessoas queriam entrar a ver. O que é e o que não é, não é. Eu agradeço esta intervenção, além disso, que no fundo nos traz para a realidade do autocarro, também do autocarro, mas que, curiosamente, é verdade que eu trabalhei sobre um texto que toda a gente considera difícil e tem uma linguagem muito fechada, aparentemente, mas que eu, justamente, eu acho que não pela poesia, mas por boa tradução em português e em português rico, não em português meramente académico, não? Eu procuro traduzir numa linguagem, isso talvez é que dá a ideia que parece que é poético, eu não creio. É por ser. Sim, mas o que eu quero dizer é que está bem escrito, mas está bem escrito em português. E o que eu quero dizer é, no fundo, aquilo que me pareceu apresentado por Heidegger através de um conceito novo na história da filosofia, como a afetividade entendida por Heidegger, portanto, e tentei mostrar que a afetividade em Heidegger não é a da tradição, e inclusivamente, não sei se o Carlos vai querer tratar disso, mas inclusivamente também não é russa, não é? Tem uma importância e uma definição não é dos limites, é justamente quase do ilimitado da sua força enquanto fenómeno. Eu vejo isso refletido naquilo que tu próprio dizes. Permite-me que recolha outra vez a imagem que me parece prodigiosa e creio que eu vou utilizar. A imagem do bebê aberto e completamente exposto é já prefiguração daquilo que é o ser humano, o ser à maneira do universo. Portanto, eu creio que no fundo é um dar razão pela via do concreto, pela via ôntica, né, àquilo que Heidegger tentou mostrar a partir do ontológico, aplicando depois o ontológico ao ôntico e deixando aos outros, no fundo, essa via de desenvolvimento das áreas de análise que fossem capazes de transformar isso em algo útil para os seres humanos. Que ao fim e ao cabo, Heidegger, que era um homem profundamente angustiado toda a sua vida, por muitas razões um pouco enclausurado numa torre de cristal, acabou, ao fim e ao cabo, por pensar, isto que eu estou a pensar é que não interessa a ninguém. Olha que bem, vem aqui um psiquiatra que diz que isto é importante para compreender os seres humanos com os quais ele está e os pretende ajudar. Ótimo! Então, a ontologia fundamental, a história do ser, ou seja, o meu pensamento pode servir nessa direção. Claro, o Leibniz já tinha dado por isso, mas ele então não estava nessa, não tinha dado ele. Enfim, não sei. Não, gostaste desta imagem do bebê? Muito especialmente. É curioso que nós mantemos esse reflexo toda a nossa vida. Portanto, enquanto que são os outros reflexos estão integrados entre nós motores à medida que há a minimização dos neurônios, etc. Esse reflexo, quando nós apanhamos o devido susto, não é?
surge tudo, que não temos tempo de pensar, nós fazemos outra vez assim, não, a pessoa faz assim outra vez, percebe? Nós até temos esta espécie de instinto estúpido, ou estupidez intelectual da Natal. Carlos. Falou da linguagem naturalista de Freud, do ponto de vista fenomenológico. Eu concordo até certo ponto com essa afirmação. Mas não deixa de ser verdade que Freud e a psicanálise, digamos assim, puseram à disposição do fenomenólogo, seja ele heideggeriano, sartreano ou outro, um conjunto de factos e de experiências que o fenomenólogo deverá, penso eu, integrar na sua própria reflexão. Eu estava a ouvir a exposição de Helena, a certa altura gostei muito de ouvir falar do medo, da angústia, do fogo e de estados semelhantes a esses. Perguntei, seria possível, na mesma perspectiva heideggeriana em que Helena se colocou, dar conta do que Freud chama lascivia? Não no sentido vulgar da palavra, obviamente, no sentido técnico que ela tem em Freud, é que me parece que muitas vezes o defeito, entre aspas, se quiserem, de uma certa abordagem fenomenológica da psicanálise é justamente não conseguir dar conta ou recusar-se a dar conta, por vezes, ou desvalorizar como tendo menos importância, uma série de factos que ela justamente põe à nossa disposição para pensar. E era só isso que eu gostava de perguntar. Sim, alegro-me porque, evidentemente, no final, como vocês já podem calcular, eu já estava a pensar, bom, eu tenho que terminar isto, eu não posso continuar a escrever e, portanto, não cheguei a desenvolver algumas coisas que acho que vale a pena desenvolver. E uma delas é considerar, do ponto de vista propriamente patológico, aquilo que eu descrevi de uma maneira tão liminar e corriqueira, com o ter cuidado com o vizinho de baixo. Não é? Ter cuidado com o vizinho de baixo não é uma paranoia, mas há pessoas em quem se pode transformar numa paranoia. Não é? O que é que acontece aí? Há duas chaves que eu indiquei no texto. Uma, a questão da privação, Heidegger entende, no fundo, a doença já seria um estado patológico, portanto, entra dentro daquilo que é a privação da liberdade. O paranoico ou o fóbico não é livre de se sentir viver no meio das coisas porque se sente perseguido ou porque se sente porque tem medo, não é? É um medo incapaz de ser controlado. Portanto, primeiro, o sentido da privação. A privação indica, como o sentido da aletheia grega, indica que no posto descoberto há um encobrimento, pois neste encobrimento é só o trazer fora uma possibilidade que é a do prescindir de uma parte. A segunda tem que ver com o conceito de modificação. O conceito de modificação é a redução da dinâmica a uma parte. E essa parte não permite, então, o pleno desenvolvimento da dinâmica, portanto, fica recluído. Um terceiro elemento a ter em conta aqui é aquilo que ele diz em relação a Hang und Drang, que eu traduzi por inclinação e impulso ou pulsão. O conceito de Drang em Heidegger, que está pouco desenvolvido, mas o suficiente para nós compreendermos, não é o conceito de pulsão em Freud, claro, mas tem parecidos, eles falam a mesma língua e quando diz que o Drang, portanto, que o impulso, pulsão, verdrängt, ou seja, que reprime ou recalca, não está a falar uma língua completamente diferente daquela que Heidegger nos quis traduzir. Portanto, aí o que se dá é a ocultação compulsiva, ou seja, não livre,
daquilo, portanto, não há um poder libertar-se da possibilidade de ser, mas um impedir essa libertação. E creio que com esses dois conceitos, dois que são três, não é? Privação, modificação e, no fundo, a referência à pulsão e à inclinação tem a ver com isto, se pode compreender em linguagem heideggeriana o processo, por exemplo, do homofobia. Agradeço a todos e recomeçamos dentro de 15 minutos. Desculpe. Não, não, não. Obrigada.